Olá, sejam bem-vindos. Este é o programa Entre Aspas, uma criação do Departamento de Comunicação do Sinde Saúde Bahia. Com a reforma do Hospital Especializado Otávio Mangabeira, os pacientes estão sendo transferidos para outras unidades hospitalares, o que tem causado grande preocupação a parentes e também aos profissionais de saúde. Este é o tema dessa edição do Entre Aspas. A nossa convidada é a doutora Eliana Dias Matos, coordenadora do ambulatório de tuberculose do Hospital Otávio Mangabeira. Doutora Eliana, seja muito bem-vinda aqui ao Entre Aspas. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, realmente essa é uma preocupação para vocês, né, que trabalham aí no hospital diretamente com os pacientes de tuberculose, essas transferências de que não atendam às necessidades destes pacientes, inclusive também dos parentes da comunidade, essa preocupação? Porque em relação à reforma, nós já sabíamos, e já é de conhecimento público, há alguns anos que já há uma organização para essa reforma lá na CESAB. Entretanto, a forma abrupta como fomos surpreendidos com o desalojamento dos pacientes, em especial dos pacientes em tuberculose, a toque de caixa, isso nos preocupou muito. E preocupou, eu já ouvi em corredores do hospital depoimentos de familiares reclamando, mas como? Eu vou para outro hospital e a expertise que os profissionais de saúde dos outros hospitais terão para tratar o caso de meu pai, no caso, como eu vi um. E o que nos preocupa, basicamente, ainda mais do que toda essa forma abrupta e sem organização, como estão sendo feitas as transferências dos pacientes, é principalmente a destinação dos doentes com tuberculose, que nós já sabemos que exige as medidas de isolamento respiratório para casos de internação em tuberculose. A Bahia dispõe apenas desses 50 leitos no Hospital Otávio Mangabeira, dispunham, agora não sabemos como irão, para uma população de 14 milhões de habitantes, de 417 municípios. Então, preocupa muito mesmo, há um ordenamento em relação à manutenção do ambulatório de tuberculose, que é referência, funciona como referência secundária e terciária para todo o estado da Bahia, o único ambulatório de referência terciária na Bahia, embora outros estados tenham alguns dezenas de ambulatórios de referência, a Bahia só dispõe desse ambulatório de referência. E quando nós tivermos que hospitalizar um paciente, que vem uma ambulância do interior, por exemplo, com indicação de hospitalização, não nos foi dito para onde nós iremos orientar o familiar, orientar esse paciente para onde ele vai ser hospitalizado. Então, não existe uma clareza por parte da secretaria para onde vão ser orientados ou levados esses pacientes com tuberculose. São 50 leitos, isso eu creio que é a maior preocupação nossa, porque esses leitos em tuberculose pressupõem a necessidade de leitos com equipamento de isolamento respiratório. E existe aquela questão também de que será que as instalações vão ser adequadas para o tratamento desses pacientes de tuberculose que requer um cuidado maior? Isso, exatamente o que você pontuou aí, porque existem normativas de biossegurança, tanto para os profissionais de saúde, como para os outros pacientes também, se for uma unidade mista. A nossa era uma unidade mista, realmente recebia pacientes com doença respiratória não tuberculosa e tuberculosa, mas eram em enfermarias distintas. Então, como serão alocados esses leitos que exigem um isolamento respiratório ou, pelo menos, enfermarias destinadas a pacientes só com tuberculose? Questões de biossegurança para os outros pacientes e para os profissionais de saúde. Até porque eles vão para unidades em que existem outros tipos de procedimentos, de outros tipos de atendimentos, já que o Hospital Roberto Santos, o Carvalho Luiz e até o Couto Maia atende outros tipos de enfermidades, é aberto ao público também. E é um risco para esses outros pacientes,
Por exemplo, eu vou dar uma noção, eu não conheço pessoalmente o Carvalho Luz, mas pelo que eu tenho recebido de informação, é um hospital que tem muito paciente crônico, debilitado, então é um risco para esses pacientes também, se o paciente com tuberculose está em fase de transmissibilidade. Eles podem dizer que, passando a fase de transmissibilidade, esses doentes poderiam ser alocados em qualquer hospital. Mas quando nós recebemos o paciente e precisamos e há uma indicação clara de internação desse paciente, nós profissionais não foram dizer, olha, Eliana, quando você receber um paciente de agora em diante, a normativa para você encaminhar o paciente para hospitalização é assim, assado, não foram nos dados de uma forma clara isso. E nós estamos a pleno vapor de atendimento ambulatorial. Então, preocupa muito essa questão de biossegurança para os profissionais desses hospitais que vão receber, que lá é notável, os profissionais de saúde já são treinados e capacitados para essas normas de biossegurança, e também para principalmente para os pacientes que estão lá internados por outras patologias. Na última quarta-feira, em reunião, né, dos representantes dos sindicatos, das entidades sindicais, e também dos servidores do Hospital Otávio Mangabeira, junto à Secretaria de Saúde, a CESAB, foi informado que os profissionais de saúde que atuam em ala X, por exemplo, ala de tuberculose, vão ser transferidos juntamente com esses pacientes para a unidade que eles forem. Essa é a atitude mais correta, né? Porque já são profissionais treinados e capacitados para cuidar disso. Claro, eu acho que ninguém questiona aí, eu vou olhar o outro lado, a necessidade da reforma do hospital. O hospital da década de 40, a gente sabe que as instalações elétricas e hidráulicas são antigas e necessitam realmente uma reforma estrutural da unidade física, mas uma coisa é o planejamento, como você falou, da relocação desses profissionais que já estão habituados a trabalhar com tuberculose, mas faltou uma comunicação da secretaria para dizer o funcionário XYZ vai para a enfermaria ou ABC, que vai ser destinada ao tratamento do paciente que precisa de um isolamento respiratório, como o paciente com tuberculose. Faltou essa clareza na comunicação. E eu, sinceramente, eu nem sei se eles têm essa ideia, ou se não foi feito algo muito a toque de caixa, sem um planejamento e dito apenas que os profissionais iriam acompanhar, mas eu não estou vendo, do ponto de vista prático, essa comunicação para esses profissionais, ou uma solicitação de listagem desses profissionais para que haja um casamento entre a transferência de paciente e a transferência de profissionais de saúde. A Secretaria de Saúde não mandou uma equipe até o hospital para sentar, conversar, para justamente, vamos mandar essa ala para tal lugar, essa ala para tal outra, e o que eles precisam para que fossem feitas essa transferência. Foi uma decisão unilateral e começaram a fazer. O que nós notamos é que foi uma equipe de recursos humanos da secretaria, mas essa equipe de recursos humanos, ela foi direcionada para que os profissionais fizessem um preenchimento de um formulário só do interesse do profissional de ser removido ou não para qual unidade e qual a especificação, mas dizer assim, olha, a ala B de lá, que nós nomeamos as enfermarias lá por ala, a ala B é a ala de tuberculose, a ala G1 e G2 também de tuberculose, a ala B de tuberculose masculina e a G1 e G2 de tuberculose para pacientes femininos. Não foi dito ao profissional, eu quero a escala da ala B e os doentes da ala B irão para tal e tal local, e a escala dos funcionários seriam deslocados. Nos foi prometido isso, mas realmente a equipe de recursos humanos foi para lá, mas nós não vimos esse direcionamento de acoplamento entre os profissionais de saúde e os pacientes de determinadas áreas. A senhora falou aí, nessa transferência, de que os pacientes, principalmente de tuberculose, eles devem ser transferidos para um local adequado para que eles possam, né, ser adaptados, né, internados lá.
e dos riscos grandes de contaminação. Esse risco se torna ainda maior para um local inadequado, já que a reforma está prevista para durar de 10 a 12 meses. Esse é um período muito grande, leva a risco não só as pessoas que estão sendo atendidas lá, como também os profissionais que trabalham naquele local. Eu acho que a preocupação imediata agora com os doentes que estão internados, mas não é só essa preocupação imediata. Ele pode dizer, dos quase 40 doentes internados, ou 36 doentes internados, esse já estão negativos e podem ir para uma enfermaria geral. Mas uma preocupação maior é do que vai acontecer da agora para o diante. A minha preocupação é para onde eu vou orientar os 5 médicos do ambulatório de tuberculose, eu incluída, em relação os médicos já estão me procurando para saber isso. Como eu vou fazer em casos de indicação de hospitalização em tuberculose? Envie para uma UPA. A UPA vai fechar, porque se um paciente bacilífero, ou seja, eliminador de bacilo, vai para uma UPA, a UPA vai ter que fechar aquela área, aquele setor, para que não contamine os outros pacientes. Então, é um prejuízo maior para os outros pacientes também, que deixarão de ser atendidos naquele momento, naquela UPA, até que a internação seja, digamos assim, solucionada, né? Resolvida na central de regulação. Então, a preocupação é isso, de nos orientar até de como nós vamos nos portar. Eu estou até um pouco menos, também preocupada com os pacientes que estão sendo transferidos agora, mas muito preocupada com a assistência hospitalar aos pacientes que virão com indicação de hospitalização. E nós sabemos que há um discurso de que a hospitalização em tuberculose, a indicação é social. Não, temos uma parcela menor de indicação social. A indicação é a indicação médica. São pacientes com toxicidade do fígado, que precisam ser hospitalizados, pacientes gravíssimos que precisam ser vistos pelo médico de dia a dia, e com comorbidades, paciente com comorbidade, que a tuberculose é uma delas, mas pelo fato de terem tuberculose, eles não poderiam ser internados em uma enfermaria geral, digamos assim. Então, o discurso de que o internamento em tuberculose é internamento social, isso já caiu por terra. Internamento social são uma minoria lá, a indicação médica mesmo de internamento. Então, a tuberculose, claro, a maioria dos pacientes devem e podem ser atendidos a nível ambulatorial. E nós vamos sempre demos e vamos continuar dando esse suporte ambulatorial lá. Mas em algumas situações há necessidade de hospitalização. E não há claro quais os passos que o profissional de saúde vai fazer para fazer com que chegue aquele doente o acesso ao leito hospitalar. Isso é que não está claro, a gente está esperando uma clareza para dar cesar. E o ambiente, né, o local para onde esses pacientes estão sendo transferidos, como eles devem ser? Porque os pacientes de tuberculose, eles necessitam de um ambiente especial. Qual deve ser lá nesse local novo que eles estão transferindo? Como deve ser a ala? Esse leito, existem 2 formas, assim, basicamente, que eu estou vendo, de locais adequados, ou seja, o Otávio Mangabeira foi com um hospital inaugurado na década de 40, mas a arquitetura permitia a troca de ar. Então, a arquitetura com solários e com varandas ou com janelas amplas, haveria, e há arquitetonicamente, ele já foi, as enfermarias não tinham isolamento respiratório, mais moderno, como nós chamamos, leito de isolamento respiratório, mas as enfermarias havia essa troca de ar, e era considerado muito adequada para isso. Outra forma é a forma isolada de leito hospitalar, com equipamentos que nós chamamos filtro EPA, de isolamento respiratório, e que o quarto ele fica fechado com ar-condicionado, mas com filtro especial para fazer justamente essa adequação arquitetônica ao equipamento mais moderno. Por exemplo,
em hospitais que atendem a pacientes com tuberculose. A Bahia, o Otávio Mangabeira é um, mas não é o único no país. A maior parte, o estado de São Paulo mesmo, eu me lembro, eu milito em tuberculose há 40 anos, eu trabalho com tuberculose há 40 anos. O estado de São Paulo, talvez há uns 20 anos atrás, houve também uma política equivocada de desativar leitos de tuberculose, que depois tiveram que ser reabertos, porque eles viam que a rede não poderia, como você falou, adequar às necessidades de isolamento respiratório, às necessidades arquitetônicas de um hospital como Roberto Santos, como Ernesto Simões, etc, etc. Então, no ICOM, tem alguns leitos de isolamento respiratório, eu vou falar especificamente do ICOM, mas os leitos do ICOM, eles não dão conta nem da demanda de lá, independente da Covid, vamos esquecer a Covid, mesmo no período pré-Covid, eles não dão conta. Eles podem atender a co-infecção, principalmente co-infecção TB-HIV, sim, podem atender, mas o número de leitos adequados para isolamento respiratório, isso a diretora do ICOM pode até dizer o número exato de leitos, mas é um número restrito de leitos, que tem essas prerrogativas do isolamento respiratório, com filtro EPA, com todo esse equipamento para isolamento respiratório. A não ser que, outra opção, é eles adequarem uma enfermaria isolada para isso, como funcionava lá no Otávio Mangabeira. São as duas posições, ou ir para leito de isolamento ou para uma enfermaria adequada só para internamento de tuberculose. E isso não foi, essa Foi informação, discutido. pelo menos, não foi chegada a nós ainda. E a senhora falou em Covid. Neste momento, está complicado ainda a Covid em alta, essas transferências acabam a Covid preocupando também, porque já são pacientes debilitados que estão indo para outros lugares que podem até ter contato com o vírus da Covid. É preocupante, assim, se nesses hospitais é feito porque os hospitais privados fazem isso também, em blocos, né? O bloco A, o bloco B, o bloco A é Covid, o B é não Covid, se é respeitado, tudo bem, a gente aceita, como é feito na maioria dos hospitais privados, né? É feito em blocos separados, mas eu, sinceramente, eu tenho muito receio, não só essa questão, mas a questão também da ocupação da rede, o momento em que foi feita, foram dadas essas transferências, no momento que ainda está havendo uma demanda menor, não como no mês passado, mas uma demanda ainda considerável de hospitalização por Covid e pacientes ainda muito hospitalizados por Covid. Então, eu não sei se, do ponto de vista logístico, não seria melhor, né, iniciar toda essa transferência lá para o final do ano, quando a gente espera que a vacinação avance e que diminua ou reduza absurdamente, porque para isso teria que reduzir absurdamente o número de casos de indicações de hospitalização por Covid. É um risco realmente que eu não sei até que momento, porque as notícias não são colocadas para os funcionários e nem mesmo para quem tem um poder decisório local, assim, em relação ao encaminhamento de pacientes, seria nós, não foi nos dado, assim, olha, vai ser disponibilizado 10 leitos no hospital do subúrbio, vai ser uma enfermaria isolada, 10 leitos no hospital do subúrbio, você faça um critério maior, passe um filtro maior na indicação de hospitalização, algo assim que deveria ser colocado para que a equipe técnica possa trabalhar com maior segurança e que possa dar essa informação, não é só ao profissional de saúde, não, é uma informação maior ao usuário, à comunidade, ao parente do paciente, ao paciente ou aos seus familiares. Então, é uma preocupação, muitos e muitos pacientes meus que têm meu telefone, têm me questionado, doutora, e se eu precisar internar? E se meu parente, e se meu irmão precisar internar? Para onde vai? Porque alguns já foram hospitalizados lá e já conheciam a rotina de como se fazia de uma forma menos desburocratizada, e a gente
conseguir uma vaga imediatamente na hora. Então, isso tem preocupado também os familiares. Eu já tenho recebido questionamento de alguns familiares, né, antevendo uma possibilidade de complicação posterior e como ele seria orientado e onde seria hospitalizado. Pelo que me parece, pelo que me consta, o ambulatório, né, de tuberculose vai permanecer no Otávio Mangabeira. E com os pacientes em outra unidade, isso também seria um problema para o tratamento? Seria um problema mesmo. Agora mesmo, tem alguns minutos, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um residente do ICOM, um dos doentes foi para lá, ele já atordoado, porque era um doente mais complexo, não é o habitual deles receberem, deles fazerem esse manejo do tratamento de tuberculose mais complexa, e ele já estava me questionando aqui, indicações de medicamento, o que fazer, o que não fazer. Então, isso atrapalha realmente, porque se você tem um grupo de pneumologistas e a equipe de pneumologistas de lá e de outros profissionais de saúde, é muito coesa. Então, nós discutíamos, nós subíamos, sugeríamos modificações de manejo nos pacientes, então havia uma coesão e, como você falou, a estrutura física do ambulatório próxima da unidade de internação, isso facilitava muito o manejo dos pacientes, que até a orientação para o profissional que está lá, né, é muito mais fácil, e também o acesso ao profissional do ambulatório de referência para que oriente a forma adequada de manejo desse doente. Seguramente vai complicar o manejo, eu acredito que sim. A não ser que eles façam uma enfermaria específica para isso, levando, como você falou, mesmo aí, já pontuou, os profissionais para aquela enfermaria, né? Os profissionais da equipe de tuberculose para aquela enfermaria. Mas, mesmo assim, o distanciamento do ambulatório de referência de um laboratório de referência. Nós temos um laboratório com pessoal com expertise em tuberculose, que é difícil de encontrar, mesmo na rede privada da Bahia. Então, a expertise do nosso laboratório é algo assim, que essa proximidade entre o doente hospitalizado, o médico e o laboratório de referência é algo também que vai ser prejudicada nessa nova dinâmica aí. Bom, então, para sanar com todas essas preocupações, o que seria necessário? Que uma equipe da Secretaria de Saúde procurassem vocês, os profissionais do Otávio Mangabeira, que tem ligação direta com os pacientes daí, para que eles pudessem buscar junto com vocês soluções mais adequadas para que não ocorram problemas daqui por diante. Certo. Eu acho que essa comunicação é importante, nós estamos para colaborar, vamos sofrer muito acho que a Bahia vai sofrer com essa privação dos 50 leitos que nós tínhamos classicamente direcionados à tuberculose, mas nós profissionais estamos dispostos a esse diálogo, porque até nós, tecnicamente, e conhecendo melhor a área, teríamos condição de que as soluções fossem, pelo menos danosas para a população. Doutora Eliana, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Entre Aspas, foi valiosa, com grandes explicações, principalmente na questão das preocupações, e que a Secretaria de Saúde, que a CESAB, que já deu o pontapé inicial, agora tome outras atitudes para que os problemas daqui por diante todos sejam selecionados ou minorizados. Ok? Obrigada a você pela oportunidade. Grande abraço.